E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E a gente quer compartilhar com você hoje uma história. Vamos voltar no tempo, Visão? A gente vai contar a história do meu primeiro emprego em Portugal. Vamos contar como foi isso aí, como é que foi esse negócio. O Mozão já trabalhou em tanta coisa aqui, Visão. Bem a Deus, hein? Já trabalhei em muita coisa mesmo, viu? Acho que com exceção do tempo que você tava depois do aborto e com exceção do tempo do resguardo, O foi resto só trabalho. foi só trabalhar. Eu trabalho um bocado. E a gente quer compartilhar essa história que é muito legal. Tenho certeza que vai acrescentar, trazer muita coisa pra você. E pronto, vai ser muito legal contar como é que foi, como é que Suelen conseguiu um trabalho com 2 dias aqui em Portugal. 2 dias aqui em Portugal, viu? Era tão bom naquele tempo, né, B? Tinha placa de emprego em todo canto, né? Todo lugar. Ou saudade de 2018. No mundo pré-pandêmico era tão bom, todo canto tinha precisa de funcionário. Pois é, Ai, como era bom. a gente chegou aqui perto do verão. Tava do finalzinho da primavera. Tava um clima assim, né? Tava como assim. Como hoje. E por isso, todas as lojas basicamente estavam fazendo o seu reforço pro verão. Sim. E aí, eu já posso começar ou a gente ainda vai pra Você vinhetinha? pode dar um briefing, pode dar só um abertura, um spoilerzinho. Pronto, então vocês vão saber a história completa depois da nossa vinhetinha. Mas então você já sabe que é lindo. Já começa deixando aquele super like. E se você ainda não é um povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho que a gente tem vídeo todo dia trazendo sempre muito conteúdo pra você. 17:02 no Brasil, 21:02 aqui em Portugal. Exatamente, que estamos em horário de verão aqui em Portugal. São 4 horas de diferença pro Brasil. Vem cá a vinhetinha e vamos mergulhar, rememorar esses bons momentos da gente. Eu amo família. Portugal diário. Então vamos rememorar, Bezão. 2 dias em Portugal. A gente chegou em Portugal no dia 18 de junho. 17 de junho, na verdade. 18 em Braga. Foi 17 de junho em Portugal. E a gente chegou em Braga dia 18. Desde o dia 17 que eu cheguei, eu já comecei a colocar currículos em alguns sites, inclusive na olx.pt, que naquela época tinha muitos anúncios de emprego. E um desses empregos me respondeu no dia 19, no dia 18, perguntando se eu poderia ir para uma entrevista. Era um emprego de café, a gente ficou bem entusiasmado. Eu lembro que a gente tava no Airbnb e eu saí comemorando, nem tinha ainda arranjado um emprego, tinha só uma entrevista, mas já saí comemorando com o Maicon. Porque era uma coisa assim, eu cheguei em Portugal no dia 17, no dia 18 eu tinha chegado em Braga e já tava com entrevista de emprego marcada. No dia 19. Não, foi pro dia Foi no 18. dia 18 mesmo, foi senão você já começou. Foi? Foi isso mesmo. Aí eu sei que no dia 18 eu já tava comemorando, só tinha uma entrevista de emprego. Quando deu 6 horas da tarde, eu me arrumei, fui até o café. Eu falei, na verdade, com o filho do dono desse café. E foi ele que marcou a entrevista. Ele pediu pra eu ir até o café e ficava bem perto de onde a gente tinha se alojado no Airbnb. Porque era num... A gente tava ali nas Fontainhas, na praça na Fontainha, na rua da Fontainha, que fica bem ali junto onde é a Ubicla hoje, perto da caminhonagem. Pois é, e a entrevista era na caminhonagem. Obrigada, era esse nome que eu tava tentando lembrar. Estação de ou rodoviária, como chama no Brasil. A gente tinha passado por lá no próprio dia, porque a gente tinha vindo de autocarro de Lisboa pra Braga. Ah, é verdade, caraca. Então a gente tinha passado Foi na mesmo. frente do café, só que eu Sim. não sabia que era lá, né? Porque eu me inscrevi, eu me candidatei pela olx.pt, eu nem vi placa nenhuma lá nesse café. E aí, no mesmo dia que eu cheguei em Braga, eu já fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei pra fazer a entrevista, foi uma entrevista muito simples. Ele perguntou se eu tinha experiência na vaga. E aí eu respondi que tinha experiência, até porque no Brasil a gente já tinha trabalhado com lanchonete. Tanto eu com a minha mãe, quanto eu com o Maicon. Com o Maicon eu já tive um lanchonete, a gente já botou um açaí, tinha loja de roupa. Então, Loja de celular. Loja de celular. Então, assim, a gente já tinha tido muitas lojas, eu tinha muita experiência em atendimento ao público, né? Então eu respondi que tinha experiência. E aí, do nada, o senhor começou a me perguntar coisas em inglês. Porque a vaga dizia que você tinha que saber inglês. E o mais louco disso é porque não tinha falado nada. Ele simplesmente começou a falar, né, Bê? Eu já tava lutando um pouquinho pra entender o português. Quando ele falou inglês, eu chego a me sentir aliviada, de verdade, porque eu consegui entender. Porque assim, quando você chega aqui, o primeiro contato que você tem com o português, principalmente aqui os minhotos, né? Se fala muito rápido. Então, se você não tiver costume, você apanha um bocadinho pra entender. Mesmo assim, eu tava desenrolando a entrevista e ele começou a me perguntar se eu poderia preparar um café. E isso em inglês. Aí eu tipo, yeah, sure, né? Ok, posso.
E eu fui preparar o café, né? Tipo, teoricamente, daí eu fui preparar o café. Aí ele falou que queria sem açúcar, né? E eu falei que, ok, sem açúcar. Só confirmei e pronto. Aí ele entendeu que eu sabia falar inglês, porque ele tava me testando. A vaga pedia um inglês intermediário. Eu realmente tinha um inglês intermediário. E isso foi bem legal, né? Porque eu não achei que fossem começar a falar inglês comigo assim de primeira. Mas se você pensar, uma entrevista de emprego é para testar se você tem a capacidade de trabalhar para tal função. Basicamente é isso. Sim. E na vida real, tanto que você falou inglês com várias pessoas lá, Sim. no decorrer do trabalho, Sim. depois disso, as pessoas chegavam e falavam inglês com você aleatoriamente. Ninguém avisava, olha, eu vou começar a falar inglês a partir de agora, tá preparada? É verdade. Ligue o botão. Hello, good morning. Não é assim que funciona a Não. vida. Então, o patrão, gostei desse cara. Ele puxava muito pra você trabalhar, mas gostei do jeito dele. Pois é, mas assim, foi uma coisa que eu achei muito curioso. Foi a primeira vez que fizeram uma entrevista comigo, que pedi inglês e começaram a falar inglês comigo, assim, no meio da Mas conversa. essa não foi sua primeira entrevista em inglês. Eu lembro que a sua primeira entrevista em inglês foi comigo. Lembra? No curso eu fiz uma entrevista em inglês com o Michael. Mas aí eu já sabia que eu tinha que falar inglês, né, meu verdade, filho? Não foi de Eu surpresa. já entrei na sala falando inglês e saí já- falando inglês. Ela já entrou. Pois é, e uma coisa muito curiosa que aconteceu durante o meu primeiro trabalho é, assim, eu fazia de tudo. Eu limpava a máquina, eu atendia cliente, eu limpava o chão, eu limpava as mesas, organizava estoque, fazia tudo, dava troco, tudo. Aqui, tipo, você é um pouquinho de cada. Você é atendente, você é da limpeza, você é caixa, você é tudo. E também cozinhava, tá? Lá. E assim, chegou um estrangeiro me pedindo um 7-Up. E aí eu fiquei tipo, um 7-Up, o que é um 7-Up? Eu nunca tinha visto essa bebida na vida. Mas eu sabia que 7 era um 7. Então eu saí procurando qualquer coisa lá no estoque, na vitrine, Na montra. na montra, que tivesse um 7 e um up. Pronto. 7-Up, na minha cabeça, uma Sim. bebida. E olha o que eu encontrei. É uma bebida tipo uma limonada, Sim. Isso não tem no Brasil? um Sprite, pronto, é uma Pelo menos imitação. eu nunca vi. Uma variante de Sprite. E ela se chama 7-Up, só que eu não conhecia. E aí o inglês me ajudou de novo, porque o estrangeiro me pediu um 7-Up. E aqui se chama também 7-Up. Quando eu fui olhar, eu procurei qualquer coisa que tivesse um 7. Achei. Foi uma experiência muito engraçada, na verdade. Pois é. E pronto, a lição que a gente tira disso tudo, mesmo hoje a gente vê um mundo totalmente diferente, a realidade de 2021 é totalmente diferente, o universo é outro, mas Sul conseguiu a vaga procurando no OLX, né, Bezão? Não, OLX, Neto Emprego, Indeed, Adeco, a gente sempre dá essas dicas de site, tem uma lista só de trabalho, onde Sul já deu várias dicas de como preparar emprego, por isso que Sul conseguiu emprego em tudo que ela buscou, na verdade. É verdade. E desde o segundo ela conseguiu trabalho e, cara, foi legal, foi mais experiência, né, Pedro? Foi muito legal. A minha dica sempre pra quem tá buscando emprego, pra quem já tá aqui buscando emprego, pra quem tá se preparando pra vir, é sempre assim, adeque o seu currículo. Quanto mais coisa você tiver relacionado com a vaga, melhor. Nesse caso, muitas empresas pedem, por exemplo, pelo menos um inglês intermediário. Então, se você tiver um inglês intermediário, pelo menos um básico, um intermediário, já ajuda muito, tá? E você botar as vagas relacionadas com o cargo que você tá buscando. Então, você direcionar o seu currículo para aquele cargo também é uma coisa muito importante. Uma coisa que nós sempre falamos aqui no Portugal Diário e que vários outros canais do YouTube também falam, não só de Portugal, como de qualquer da Europa. Aqui em Portugal tem um diferencial porque, e essa é uma informação muito relevante, talvez você não saiba, aqui em Portugal é dos países do mundo que não se fala inglês, onde o inglês é mais bem falado. Eu já pude conversar com alguns portugueses e a pronúncia, o vocabulário, a complexidade de vocabulário é realmente no nível avançado. Porque o inglês aqui começa a ser tido desde sempre, é de desde berço. o básico, né? Do ensino básico, aqui ele já Sim. tem inglês, tem algumas turmas que tem francês, espanhol, então assim... Eu já vi, inclusive, muitos inscritos do canal, pais de crianças que querem acompanhar a gente. Já vi, inclusive, teve até o pai... Uma criança que pediu pro pai o curso da gente De de presente presente. de aniversário. Aí a mãe veio perguntar se ele conseguiria acompanhar pela idade. Quantos anos tinha? Vamos 8 completar anos? 9. Vai completar 9 anos, queria o curso da gente, que legal. Porque assim, perceba, até a criança percebe o quanto realmente isso aqui é importante. Então, assim, a desenvoltura do Suelen, claro, foi muito importante, mas
esse emprego com 2 dias em Portugal se deve muito a isso, né, Bezão? Com certeza. Por exemplo, se ele me perguntasse qualquer coisa e eu não soubesse responder em inglês, provavelmente eu não seria contratada. Era só tchau. Pois Era só tchau. Então tá aí trazendo um relato de experiência do Bezão. Foi legal, Bezão. Foi legal. Foi sofrido, você ralou um bocado ali, mas... Ralei um bocado, mas foi um aprendizado muito importante pra mim aqui. Principalmente na forma que os portugueses trabalham, porque era um emprego que eu tinha um salário razoavelmente bom, mas aí eu passava 10 horas em pé, não podia sentar. Eu tinha acabado de fazer uma viagem de 17 horas. Foi mesmo. Então, assim, no segundo dia que eu ia poder descansar, já começou a ficar em pé trabalhando. eu comecei a passar 10 horas em pé trabalhando. Então foi muito importante também pra mim, questão de caráter, pra ver como é que os portugueses trabalhavam, pra aprender com eles, porque isso me marcou muito. Eu pude ver que a gente tem uma ideia totalmente errada, assim... Na verdade, a gente não tem ideia no Brasil da cultura portuguesa. Porque é muito deturpado, né? Muito... já que eles consomem muito nossa cultura, nossas coisas, até nossas músicas, já no Brasil pra cá, não. E foi muito importante pra mim ver tudo assim... ao vivo e a cores, né? Foi um choque de realidade. Foi tipo assim, ó, bem-vindo a Portugal. Vai! Foi tipo isso, bem-vindo a Portugal. E engraçado como todo esse acontecimento foi chave pra gente, pra nossa adaptação aqui, né? Porque assim, a gente veio preparado, a gente veio com 2 anos, preparado pra passar 2 anos sem trabalhar, poderíamos ficar os 2 anos sem trabalhar, que seria o período do meu mestrado, que infelizmente eu acabei não finalizando, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na vida, isso. Vou resolver esse ano, se Deus quiser. Mas pronto, isso já é outro assunto para um outro vídeo. E pronto, cara, deu uma... Assim, a gente ficou muito tranquilo. Porque assim, de real, na altura que a gente veio, tava 4 e pouco real. Tava 4,60. Hoje tá quase 7, né? 4,50. Hoje é muito pior. Mas pronto, na altura, trazer dinheiro pra cá doía muito, né? Porque você via R$1.000 virando 220 euros. Doía muito no bolso. Doía muito. E como o mozão já ganhava o dinheiro dela, o mozão era desenrolado demais. Mozão desenrolado demais. Pois é. E aproveitando esse assunto, eu quero deixar pra você a super dica, né? A gente, graças a Deus, eu acho que o meu grande propósito de vida como professor sempre foi, nunca quis ensinar as pessoas. Não foi assim que eu aprendi, de tentar transformar a vida das pessoas, de como transformou a da gente, né? Porque uma coisa tão pequena, aquela turma do sábado de manhã, lá na Zona Norte de Natal, chegou essa menina, que foi minha aluna, que se encantou com o inglês, tinha trauma de inglês, se encantou com o inglês. E aquela aula, aquele dia que ela se encantou com o inglês, acabou que ajudou a nossa adaptação quando a gente chegou aqui em Portugal. Perceba como uma pequena marolinha, eu até arrepiei, ó. E não é mentira não, até arrepiei. Perceba como uma pequena marolinha que você faz pode mover um oceano inteiro. É verdade. Então, assim, se você tem um dom, e Deus me deu esse dom, graças a Deus, é de compartilhar com você. E, cara, eu sempre busquei nas turmas, nas coisas, de fazer o inglês sempre estigmatizado como uma coisa chata, cansativa, muito cara. E com esse dom que Deus deu, né, com essa pandemia toda que veio, a gente nos readaptou, acabou se readaptando e criando esse projeto para você, que eu quero inclusive compartilhar agora. Se você tá vendo esse vídeo no dia, estamos com uma promoção especialmente para você. Até o dia 15 de abril estamos com um cupom zaço de desconto muito barato, muito barato. 25% de desconto. Estou tirando do meu bolso para dar a você esses 25% de desconto. Eu quero que você pare de legenda, eu quero que você melhore seu currículo, eu quero que você possa viajar, eu quero que de repente, se você vier para Portugal, que você possa de repente contar essa história até aqui no canal. É verdade. Por que não? Será maravilhoso ter seu testemunho aqui. É bom demais saber o poder que o inglês pode transformar, o que transformou até a gente. Quem diria, né, Eu Bezão? investi em mim e hoje eu sei o quanto isso foi bom, né? O quanto de retorno eu tive. A gente às vezes pensa, eu vou tirar isso do bolso. Você não tá tirando do bolso, você tá investindo. A gente tava parando pra conversar sobre isso, a gente lembrou desse acontecimento e falou, não, vamos compartilhar porque realmente isso pode de repente mudar a vida das pessoas. Aproveita essa promoção agora, que realmente é algo imperdível, que você vai adorar. Beleza? Então nunca deixe de sonhar. Mas deixa sempre o like. Se inscreve se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a gente com o vídeo todo dia, Bezão. 17,2 no Brasil, 21,2 aqui em Portugal. Então esse foi o capítulo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.